Fala galera, nós vamos iniciar uma série de aulas sobre cinética química. A palavra cinética, ela define a velocidade, o estudo da velocidade, tanto na química, quanto na física, quanto em outras ciências. Então, em cinética química, nós vamos estudar a velocidade nos diferentes processos químicos. Joia? Então, vamos dar início ao nosso estudo. Cinética química é definida como o estudo da velocidade das reações químicas e também dos fatores que influenciam nessa velocidade. Nós temos reações com diferentes velocidades. E nós podemos então classificar um pouco dessas velocidades das reações químicas. O processo de ferrugem, que é a oxidação do ferro, ela é uma velocidade de uma reação química que nós podemos classificar como lenta, né? E demora anos para acontecer o processo de oxidação desse ferro, né? Já a fermentação de um suco de uva para a produção de vinho demora alguns meses, né? Não o processo de maturação, lógico que demora anos, mas a gente fala aqui do processo de fermentação, que é a transformação da glicose em etanol. Essa é uma reação considerada lenta, pois ela demora alguns meses para que ocorra. Já dentro do próprio produto vinho pronto, nós temos a conversão do vinho, que é o etanol, para ácido acético ou ácido etanóico. Esse processo, que é uma reação de oxidação, ela ocorre em alguns dias, né? Então, essa é uma reação lenta, classificada como reação lenta. O escurecimento de uma fruta, né, como por exemplo a maçã ou o pêssego, que também acontece, que é muito visual, é uma reação rápida, né? Uma reação que demora alguns minutos para acontecer. Quando a gente descasca a fruta ou simplesmente quando a gente corta essa fruta que expõe a parte de dentro do fruto ao ar atmosférico, ocorre esse processo de escurecimento e essa reação ela é uma reação classificada como rápida. Já a decomposição da água oxigenada, que muito foi utilizada como desinfectante de feridas, né, para que a gente que não ocorra uma infecção dentro de um machucado, ela é uma reação muito rápida. A reação de decomposição da água oxigenada, ela é uma reação que acontece que é no mesmo instante, né? Ela é imediata. A gente expõe a água oxigenada ao ar e ela já sofre o processo de decomposição. E nós temos ainda as reações ultra rápidas, que a gente pode citar o exemplo dos airbags, né? Essas reações, elas precisam ser ultra rápidas, porque os acidentes eles acontecem em frações de segundo, e a resposta ao acidente do corpo do motorista e dos passageiros também é muito rápida. Então, para que realmente o aparato airbag tenha uma funcionalidade, a reação química necessita acontecer de uma forma muito rápida, de uma forma ultra rápida. Bom, então nós vamos dividir o estudo da cinética química em alguns episódios. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a velocidade média das reações. Bom,
Velocidade média, né, como a gente já tinha citado antes, a cinética, ela é uma palavra usada para várias ciências, né? O estudo da velocidade em diversas ciências. Se a gente pegar lá da física, a velocidade média de um veículo, né, o que a gente pode ver? Né? Se um veículo sai de uma cidade para ir até a outra, quais são os dois parâmetros que a gente precisa? A gente precisa, então, da distância, né, que esse veículo percorreu e o tempo que esse veículo demorou para percorrer essa distância, né? Então, a velocidade média do veículo é definida como a variação da distância em função da variação do tempo, né? Então, nesse caso, nós temos uma variação de 40 quilômetros, né? E ele demorou aí 1 hora para percorrer esses 40 quilômetros, né? Por quê? Porque ele saiu às 11h45 e chegou às 12h45. Então, a velocidade média que esse veículo demorou para sair de Goiânia e chegar em Hidrolândia foi de 40 quilômetros por hora. Já na química, a gente vai ter que focar nas moléculas, né? Então a gente vai ter que olhar para os reagentes e para os produtos. Então, quando a gente pensa num veículo na questão da distância que ele percorreu, na química a gente vai estar interessado nas moléculas de reagente e de produto, né? Então, a gente vai estar preocupado na quantidade de reagente que desapareceu e na quantidade de produto que apareceu no decorrer de um determinado tempo, né? Então a cinética ela sempre vai estar relacionada com uma variação de tempo, né? Então, quando a gente fala de distância, a gente vai estar relacionando um parâmetro físico. E quando a gente estiver relacionando reagentes, quantidade de reagentes, a gente vai estar, então, entendendo que é um processo químico. Bom, então a velocidade média de consumo ou de formação de uma substância, ela é definida como a variação da quantidade ou do número de mols, ou da massa, ou da concentração molar pelo tempo com que essa variação ocorreu, né? Então, a gente vai dar destaque para a concentração molar, né? Que ela vai ser simbolizada por esse símbolo de concentração molar. Joia? Então, essa é a equação que é definida como a velocidade média ou de consumo ou de formação de uma determinada substância. Bom, para que a gente consiga entender um pouquinho como que isso funciona, vamos avaliar uma determinada reação química, né? O estudo de uma determinada reação química. Então nós temos ali o N2O5 reagindo e formando NO2 e O2, né? Então, a gente pode observar no gráfico da esquerda que nós temos uma curva que está diminuindo e duas curvas que estão aumentando, né? Por que isso? Porque a gente tem o eixo Y, a concentração das substâncias, e no eixo X, o tempo, né? Então a gente pode observar que a curva em azul escuro é a curva do N2O5. Como o N2O5 é o nosso reagente, ele vai desaparecendo, ele vai sendo consumido com o desenvolver da reação química. Já a curva rosa e verde são os produtos da reação química. Então, quando o tempo vai passando,
os reagentes, os produtos, eles vão sendo formados. Então, a concentração dos produtos ela vai crescendo conforme o tempo vai passando, né? Então, nós podemos observar também que esses valores vistos no gráfico, a gente pode organizar numa tabela. Então, na primeira coluna nós temos o tempo em minutos e nas outras colunas nós temos a concentração tanto dos reagentes quanto dos produtos dessa reação. Então, a gente pode observar que o N2O5, que é a segunda coluna, ele apresenta uma redução da concentração conforme o tempo vai passando, que é exatamente o que a gente viu no gráfico ao lado. Já o N2O5, o NO2, desculpa, e o O2, a gente pode observar que a concentração sai do zero, porque no início da reação não tem nada de produto, né? Só tem o reagente. E conforme o tempo vai passando, essa concentração ela vai aumentando, né? Ó, note que a inclinação da curva do NO2 é maior que a curva do O2, né? Fato este que está relacionado com os coeficientes estequiométricos, né? Então a gente pode observar aqui, esses coeficientes estequiométricos, eles estão relacionados, ó, com a inclinação dessas curvas, joia? Que a gente vai entender um pouco mais para frente como que a gente relaciona esses parâmetros estequiométricos ou esses coeficientes estequiométricos. Lembrando, os coeficientes estequiométricos vêm do balanceamento das reações químicas. Joia? Bom, então vamos fazer uma análise da velocidade média das reações químicas, né? Então, a primeira avaliação que a gente vai fazer é com relação ao reagente, ao N2O5. A gente vai determinar a velocidade média de consumo. Por que a gente fala de consumo aqui? Por que a gente pode dar um destaque para consumo? Porque o reagente ele sempre vai ser consumido durante uma reação química. E o produto, o que vai acontecer? O produto ele vai ser formado, ok? Então vamos inicialmente falar da velocidade média de consumo do nosso reagente, que é o N2O5. Bom, vamos fazer duas análises, num tempo de 0 a 5 minutos e no tempo de 5 a 10 minutos. Joia? Bom, qual que é a definição da velocidade média? A definição da velocidade média é a variação da concentração, né? Aqui eu já coloquei qual que é o reagente que a gente vai avaliar, né? Que é o N2O5. Então, a velocidade média é a variação da concentração do N2O5 dividido pela variação do tempo. Aí apareceu um sinalzinho negativo aqui, ó, né? Por que apareceu esse sinal negativo? Porque a velocidade média de consumo de um reagente, ele sempre vai ser um valor negativo, né? Então, vamos avaliar a necessidade desse sinal negativo. Se a gente fizer, né, a variação da concentração naquele intervalo, a gente vai ter os seguintes valores. Concentração final era de 0,08 menos a concentração inicial, que era de 0,112. Então, a gente vai chegar num valor negativo, ó, né? A gente pode observar que a variação da concentração do N2O5 é um valor negativo, mas a velocidade média negativa ela não é muito representativa. Por esse motivo, nós precisamos, né, colocar esse sinalzinho negativo aqui, ó,
de novo dando um destaque para esse sinal negativo, para que a velocidade média ela tenha um valor positivo. Joia? Então, a velocidade de consumo dos reagentes sempre vai ter esse sinalzinho negativo ali, né? Então, a velocidade média do N2O5 é a variação da concentração dividido pela variação do tempo. Então, a gente vai chegar num valor ali de 0,0064 para o intervalo de tempo de 0 a 5 minutos. Já quando a gente escolhe um outro intervalo de tempo, de 5 a 10 minutos, nós obtemos o valor que está aqui ó, no cantinho direito da tela. Né? Então, nós podemos observar que a velocidade média do consumo do reagente N2O5 ele muda conforme o tempo vai passando. Né? E a gente pode observar que teve uma redução nessa velocidade média conforme o tempo foi passando. Joia? Vamos avaliar agora a velocidade de formação do nosso produto NO2 no mesmo intervalo de tempo, ok? Então, a dinâmica é a mesma, né? É a variação da concentração do produto NO2 dividido pela variação do tempo. Joia? Nesse caso, a gente não precisa do sinal negativo, né? Por quê? Porque quando a gente faz a variação da concentração, isso nos dá um valor positivo, ok? 0,064 menos 0 é 0,064, joia? Então, quando a gente fala de formação, ó, dá o destaque aqui para formação, nós não precisamos adicionar o sinal negativo na equação da velocidade média. Joia? Bom, nós tivemos aqui, então, a velocidade média de 0,0128 para o intervalo de tempo de 0 a 5 minutos e a velocidade média de 0,0096 para o intervalo de tempo de 5 a 10 minutos. Agora, nós podemos fazer a velocidade média de formação também do produto O2. Né? Então, a velocidade média é definida como a variação da concentração do O2 dividido pela variação do tempo. Então, nós vamos chegar no valor de 0,0032 para o intervalo de tempo de 0 a 5 minutos e a velocidade média de 0,0024 para o intervalo de tempo de 5 a 10 minutos. Resumindo esses valores de velocidade média, nós podemos observar que, dentro de um mesmo intervalo de tempo, os valores da velocidade média do reagente N2O5 é diferente da velocidade média de formação do produto NO2, que também é diferente da velocidade média de formação do produto O2. Né? Então, todos esses valores das velocidades médias, mesmo num intervalo de tempo definido, elas são diferentes. Né? Então, nós temos que a velocidade de consumo do N2O5 é diferente da velocidade de formação do NO2, que, por sinal, também é diferente da velocidade de formação do O2. Quando a gente compara com um outro intervalo de tempo, que nesse caso de 5 a 10 minutos, os valores também são diferentes. Né? Esses valores aqui, ó, eles são diferentes. Né? Então, a gente não pode associar os valores tanto de velocidade média de formação quanto de consumo e também não podemos relacionar, por enquanto, né, a
relação dos tempos, né? Essas velocidades lá no gráfico, nós podemos entender, né, no gráfico lá, ó, como aqueles triângulos pintados ali no gráfico à nossa direita. Então, esse gráfico à direita representa a velocidade de formação do reagente NO2. Joia? Então, nós temos que a velocidade média, né, dentro de um intervalo de tempo, é a variação da concentração dividido pela variação do tempo. O que nós podemos observar que esse gráfico nos traz com relação ao passar do tempo? Que a velocidade média ela vai tendo uma redução conforme o tempo vai passando, né? Nós podemos observar que o triângulo de 0 a 5 minutos ele é maior do que o triângulo de 5 a 10 minutos, que é maior que o triângulo de 10 a 15 minutos, que é maior do que o triângulo de 15 a 20 minutos. Então isso nos mostra que a velocidade média, né, ela vai tendo uma redução conforme a reação vai acontecendo. Bom, mas isso tudo é muito difícil de se relacionar dentro de uma reação química, porque nós teríamos que falar de várias espécies químicas dentro de uma mesma reação química, né? Diferente da velocidade que a gente falou lá, a velocidade média de um veículo, né? A gente está falando da velocidade daquele conjunto veículo, de todas as peças, de todas as pessoas, né? Para que a gente consiga ter esse mesmo raciocínio, nós vamos precisar, então, definir a velocidade média daquela reação química, daquele conjunto reagentes e produtos, né? Então, a velocidade média da reação, ela padroniza os diferentes resultados obtidos nas velocidades tanto de consumo quanto de formação das diferentes espécies, tendo assim um valor único para a velocidade da reação, claro, no tempo de interesse, né? Como que a gente faz isso então? Bom, lembrando lá do nosso exemplo, né? N2O5 formando NO2 mais O2. E a gente lembra dos parâmetros estequiométricos, né? Então, essa primeira linha aqui, ó, ela relaciona a velocidade média do reagente N2O5, que é igual a menos a variação da concentração do N2O5 dividido pela variação do tempo. A velocidade média de formação do NO2 é igual à variação da concentração do NO2 dividido pela variação do tempo. E a velocidade média de formação de O2 é igual à variação da concentração de O2 dividido pela variação do tempo. Notem que o sinal negativo ele só apareceu para o reagente. Nos produtos a gente não adiciona o sinal negativo, tá? Para que a gente consiga então fazer a definição da velocidade média da reação, a gente utiliza agora o parâmetro estequiométrico, ok? Então, ó, na segunda linha, nós temos a velocidade média da reação. Então, a gente adicionou esse Rzinho ali, ó. Então, é Vm,R. Esse R está relacionado à reação como um todo, ok? Como que é definido isso? A velocidade média da reação é igual a velocidade média do N2O5 dividido por 2, que é o parâmetro estequiométrico do N2O5. A velocidade média da reação também ela é definida como a velocidade média do NO2 dividido por 4, que é o parâmetro estequiométrico do NO2. E a velocidade média da reação ela também é definida como a velocidade média do O2 dividido por 1, que é o parâmetro estequiométrico aqui, ó, do O2. Notem que velocidade média da reação
ela é o mesmo símbolo para todos os conjuntos. Então, a gente pode escrever aqui embaixo, ó, que a velocidade média da reação, para essa reação específica, ela é definida como a velocidade média da reação igual a velocidade média do reagente N2O5 dividido por 2, que é igual à velocidade média de formação do produto NO2 dividido por 4, que é igual à velocidade média de formação do produto O2 dividido por 1. Então vamos avaliar como que fica essa relação nos exemplos que a gente viu anteriormente, né? Então, ó, nós podemos observar aqui a velocidade média da reação sendo N2O5 dividido por 2, né? A velocidade média do NO dividido por 4 e a velocidade média do O2 dividido por 1. Né? Então vamos fazer esses cálculos para ver que resultado que a gente vai chegar. Então vamos fazer o primeiro cálculo. Velocidade média do N2O5 é de 0,0064 dividido por 2, o resultado de 0,0032. Agora vamos fazer a velocidade média com base na velocidade do NO2, sempre no intervalo de 0 a 5 minutos. Então, a velocidade média do NO2 é 0,0128 dividido pelo parâmetro estequiométrico, que é 4. E, por fim, nós vamos avaliar agora com relação à velocidade do O2, a velocidade de formação do O2. Então, nós temos que a velocidade média da reação é igual à velocidade média de formação do O2, que é 0,0032, dividido pelo parâmetro estequiométrico, que é 1. Então, a gente pode observar aqui no histórico dos resultados que o resultado da primeira divisão é 0,032, o resultado da segunda divisão é 0,0032 e o resultado da terceira divisão é 0,0032. Então a gente pode observar pelos cálculos que a velocidade média da reação no intervalo de tempo de 0 a 5 minutos é o mesmo valor, de 0,0032. Agora, para esse intervalo de tempo de 0 a 5 minutos, nós temos um único valor para a reação como um todo. Então, esse é um parâmetro muito importante para que a gente consiga avaliar de forma geral a velocidade média da reação. Ok? Agora nós vamos fazer esse mesmo estudo com relação ao tempo de 5 a 10 minutos e a gente pode fazer a avaliação se a velocidade média da reação no intervalo de tempo de 0 a 5 minutos vai ser igual à velocidade média da reação no tempo de 5 a 10 minutos. Então, iniciamos com a velocidade média da reação com base no reagente N2O5, no intervalo de tempo de 5 a 10 minutos. Então, nós temos a velocidade do NO2 de 0,0048 dividido pelo parâmetro estequiométrico do N2O5, que é 2. Agora, para o produto NO2, que a velocidade média é 0,0096 dividido pelo parâmetro estequiométrico, que é 4.
E, por fim, a velocidade média do O2, que é 0,0024 dividido pelo parâmetro estequiométrico 1 do O2. Então, nós temos o valor de 0,0024 para, né, a velocidade média da reação. Então, nós podemos observar que a velocidade média da reação de 0 a 5 minutos, ela é diferente da velocidade média da reação para o intervalo de tempo de 5 a 10 minutos, ok? Então, para o intervalo de tempo de 0 a 5 minutos, nós temos a velocidade média de consumo de N2O5, a velocidade média de formação do NO2, a velocidade média de formação do O2 e, por fim, a padronização da velocidade média da reação, ok? E a gente também tem essas mesmas informações para o intervalo de tempo de 5 a 10 minutos. E a gente não pode relacionar diretamente essas velocidades em intervalos de tempos diferentes. Joia? Bom, então, de maneira geral, a velocidade média da reação, observando uma reação genérica, onde A e B são os reagentes e C e D os produtos, nós temos que a velocidade média da reação é definida como a velocidade média do reagente A dividido por Azinho, que é o seu parâmetro estequiométrico, igual à velocidade média do reagente B dividido por Bzinho, que é o parâmetro estequiométrico, igual à velocidade média do produto C dividido por Czinho, que é o seu parâmetro estequiométrico, igual à velocidade média do produto D dividido por Dzinho, que é o seu parâmetro estequiométrico. E assim a gente poderia desenvolver a velocidade média de reações para diferentes reações químicas. Então vamos fazer um exercício. Considerando a equação abaixo, N2 gasoso mais 3H2 gasoso formando 2NH3 gasoso. Sabendo que a concentração do H2 inicial é de 6 mols por litro e a concentração de H2 final é 2 mols por litro, no intervalo de tempo de 20 minutos, responda qual a velocidade média da reação. Nós podemos inicialmente já desenvolver a velocidade média da reação geral com base em todos os reagentes e produtos. Então nós temos que a velocidade média da reação ela é igual à velocidade média de consumo de N2 dividido por 1, lembrando que quando não tem um número na frente é definido como 1, que é igual também à velocidade média do H2 dividido por 3, que é o parâmetro estequiométrico do H2, que é igual à velocidade média do NH3 dividido por 2, que é o parâmetro estequiométrico do H3. Como nós temos os dados de concentração inicial e final do H2, nós podemos definir a velocidade média do H2, que é igual a menos a variação da concentração do H2 dividido pela variação do tempo. Lembrando que, como o H2 é um reagente, nós precisamos adicionar o sinal negativo na velocidade média do H2. Substituindo a velocidade média do H2 na equação da velocidade média da reação, nós temos que a velocidade média da reação ela é igual a menos a variação da concentração do H2 dividido pela variação do tempo, tudo isso dividido pelo parâmetro estequiométrico 3. Como nós temos duas frações, nós rearranjamos matematicamente e temos que a velocidade média da reação é igual a menos a variação da concentração do H2 dividido pela variação do tempo vezes 3. Resolvendo esses valores, nós temos que a velocidade média da reação é 0,066.
Então, com a alternativa A resolvida, que a velocidade média da reação é o valor de 0,0066 mol por litro por minuto, nós podemos então iniciar a alternativa B, que pergunta qual a velocidade de formação agora do NH3. Aí a gente pode se perguntar, mas a gente não tem nenhuma informação das concentrações inicial e final do produto NH3. Mas, por outro lado, nós sabemos que a velocidade média da reação ela tem a relação com a velocidade média do NH3. Então, nós podemos relacionar a velocidade média da reação com a velocidade média do NH3. E fazemos isso dessa forma. Velocidade média da reação é igual à velocidade média do NH3 dividido por 2. Como nós já temos o valor da velocidade média da reação, nós podemos então substituir os valores, né? 0,066, que é a velocidade média da reação, e resolver essa equação e chegar no valor que a velocidade média de formação do produto NH3 é igual a 0,133 mols por litro por minuto. Então, com isso nós conseguimos chegar ao resultado da alternativa B, que é a velocidade média de formação do NH3 com o valor de 0,133 mols por litro por minuto, mesmo não tendo a informação das concentrações inicial e final do produto NH3. Bom, gente, então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre a velocidade média de reações químicas, tanto velocidade média de formação e de consumo, quanto a velocidade média global da reação. Nos vemos nos próximos episódios.